O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso. Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a ele. No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado. Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo. Não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41, 13, nos diz: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros,
para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação. Mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente. Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados, mas Josué e Caleb, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: Somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você. Na jornada rumo à redenção, há uma verdade que não podemos ignorar. Nem todos os caminhos levam à salvação.
Vamos mergulhar numa exploração profunda, numa narrativa tecida a partir do próprio tecido da graça e do julgamento, nos concentrando no tema comovente: 7 tipos de pessoas que não conseguem ser salvas. O primeiro tipo são as almas autoconfiantes, aquelas que se deleitam com a sua própria justiça percebida. Elas se destacam como árvores em um penhasco, com raízes emaranhadas pelo orgulho, em vez de plantadas no solo humilde da fé. Elas são como atores num palco, executando roteiros de piedade enquanto seus corações vagam num deserto vazio espiritual. Suas orações são ecos de autoelogio e não apelos sinceros pela misericórdia divina. O segundo tipo, aqueles que usam máscaras, não de tecido, mas de engano e fingimento. Sim, estou falando dos fariseus modernos, os atores da grande peça da vida que se esqueceram do seu verdadeiro eu. Imagine caminhar pela vida com uma máscara tão convincente que até você esquece quem está por baixo dela. Esses indivíduos são aqueles com quem frequentemente nos sentamos ao lado sem saber que por baixo de suas melhores roupas de domingo existe um coração tumultuado. Eles falam de pureza, mas suas noites são marcadas pelas sombras do vício. Eles proclamam fidelidade, mas vagam pelos becos da traição. Eles levantam as mãos em adoração, não em rendição a Deus, mas como uma performance para os olhos do mundo. Consideremos o rebelde quieto que insiste: não preciso ir à igreja para me sentir próximo de Deus. No entanto, eles perdem completamente o foco. Não se trata do edifício, ou da construção, ou do prédio. Trata-se da comunidade, de união de almas em busca de algo maior. E há também o frequentador da igreja, aquele que está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, suportando o culto como uma criança, contando os minutos até o recreio. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Aqui está o cerne da questão. Uma vida de dualidade é uma vida de turbulência. É um caminho traiçoeiro que afasta da própria salvação os que procuram. Quão trágico é estar nos portões do paraíso, apenas para descobrir que a chave não cabe porque nunca foi feita para ser uma chave falsa. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva são aqueles camaleões da fé, aqueles que se misturam aos bancos da igreja, cujas palavras são uma melodia de devoção, mas as suas ações são uma melodia discordante. Eles são os frequentadores das manhãs de domingo, cujos dias da semana são desprovidos da luz que afirmam seguir. Considere os batimentos cardíacos que batem em negação, ou os olhos que se fecham para os milagres exibidos diante deles. Embora os céus declarem sua glória, eles escolhem a cegueira em vez da visão. Não se trata de um simples descuido, é um coração trancado contra o sussurro da verdade. A chave? A fé. Não apenas um aceno ao divino, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus, em seu amor infinito, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, oferecendo uma tábua de salvação para a humanidade. Essa não é uma história de mera descrença, é uma saga de conexões perdidas com a eternidade. Cada alma que permanece firme na dúvida é como um navio que se recusa a navegar ancorado no ceticismo. Eles estão perdendo, não uma chance passageira, mas uma promessa eterna. É uma situação terrível que ecoa com o silêncio de uma chamada não atendida. Nunca é tarde demais. A ponte da fé não é apenas para os que creem, é para quem busca, para o cético, para o quebrantado. É para qualquer pessoa disposta a dar o primeiro passo de fé. Portanto, ao refletir sobre os grandes mistérios da vida, lembre-se do poder da fé. Não se trata apenas de evitar um caminho sem volta, mas de abraçar uma jornada de esperança sem fim. Quarto, não ignoremos os céticos, aqueles que dissecam cada milagre com o bisturi do cinismo. Exigem sinais, mas cegam-se às maravilhas que dançam no cotidiano. Seus corações são fortalezas, imunes às palavras da verdade que falam nos ventos da vida cotidiana. Consideremos a pessoa que, com um mapa nas mãos, insiste que seu próprio intelecto ou recursos pode traçar um caminho para a salvação. Ela estuda as Escrituras não para abraçar a Cristo, mas para encontrar uma brecha, um atalho. Ela confia em sua própria força, riqueza ou status, acreditando que pode abrir um caminho para a vida eterna. Mas aqui está a verdade inabalável. Essas rotas, por mais atraentes que sejam, levam apenas a becos sem saída. Não há substituto, nem alternativa, nem desvio que ignore a necessidade de Cristo na nossa salvação. Reflita sobre isso.
O sacrifício de Jesus na cruz não foi um mero acontecimento histórico, foi o último ato de amor, um resgate pago integralmente pelos nossos pecados. Abraçar qualquer outro meio de salvação é se afastar do dom mais precioso já dado. É como ter a chave de um baú de tesouro e escolher vagar indefinidamente, procurando outra maneira de entrar. Nesse momento, peço que você considere o seu caminho. Você está caminhando em direção à luz com Cristo ou está procurando outras maneiras fúteis de se salvar? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas mais uma decisão, é a decisão, aquela que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Não se trata de incutir medo, mas de despertar esperança, uma esperança que te convida a se afastar das sombras da incerteza e abraçar a certeza de Deus. Considere também os ecoadores da fé, aqueles que papagaiam versos e hinos sem nunca deixar a melodia penetrar em suas almas. São como juncos ocos, balançando com as marés da doutrina, mas sem a raiz da convicção. A sua fé é um manto emprestado, usado para ostentação, em vez de uma vestimenta tecida de testemunho pessoal. E o que dizer dos rebeldes silenciosos, aqueles que concordam com a cabeça, mas caminham em rebeldia? Eles são os enigmas, as suas vidas são um labirinto, onde a verdade se perde nas sombras do compromisso e da conveniência. Eles são os vagabundos no mar da fé, com as velas rasgadas pelos ventos do fascínio mundano. A quinta categoria daqueles que se encontram fora do alcance da salvação são os blasfemadores. Considere as palavras profundas de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde é declarado que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é apenas um erro ou engano, é uma negação total e uma zombaria da verdade divina, uma rebelião contra a forma mais pura de autoridade espiritual. Aqueles que trilham esse caminho rompem os laços com esperança e graça, assumindo uma postura imperdoável. Não vamos medir palavras aqui. A narrativa da vida após a morte é repleta de equívocos e ilusões. Muitos acreditam que as orações póstumas podem alterar o destino eterno de alguém. No entanto, a dura realidade é essa. Uma vez que a pessoa morreu, as chances de salvação não existem mais. O conceito de limbo purgatorial é um mito reconfortante desconectado da dura realidade da lei espiritual. Nossas vidas, as decisões que tomamos, as crenças que mantemos, esses são os roteiros que escrevem nossa história final. Se negligenciarmos a oportunidade de redenção, depositar as esperanças em intercessões post-mortem é como se agarrar ao vento. Que isso seja um lembrete estimulante para abraçarmos a luz, para valorizarmos a oferta divina de perdão e para vivermos de uma maneira que honre o Espírito dentro e ao nosso redor. Pois nesta compreensão reside a esperança de um caminho rumo à salvação, um caminho iluminado pela fé e guardado pela graça divina. O sexto tipo de pessoas que não podem ser salvos são aqueles que andam nas margens, com suas histórias não contadas, as suas lutas invisíveis. O hipócrita que vai à igreja e diz: sim, irei à igreja, mas não posso fazer toda essa loucura de cantar, dançar e orar. Contanto que eu conheça Deus, isso é tudo que eu preciso. Será que você se acha grande demais para Deus? Ou tão importante que você não pode mover o seu corpo para Jesus? Nós vemos e conhecemos você, e o mais importante, Deus te conhece. Você tenta o seu melhor para ser invisível. Aqueles que ficam em segundo plano, suas vozes são um mero sussurro no coro da fé. Deus quer ser adorado e louvado. Ele nos criou para que possamos adorá-lo. Como você vai suportar uma eternidade cantando, gritando e adorando a Deus se não aguenta ir à igreja por 90 minutos num domingo de manhã? O sétimo tipo de pessoas que não podem ser salvas são os guerreiros cansados. Aqueles que lutaram em nome da fé, mas carregam as cicatrizes da raiva não resolvida e da falta de perdão. São como soldados que regressam de uma guerra que nunca compreenderam, com a armadura amassada e o espírito ferido. Imagine uma árvore vibrante, uma vez enraizada no solo fértil da fé, agora se desenraizando para buscar consolo no deserto árido. O apóstata é como essa árvore, que já floresceu nos princípios da justiça, mas agora vagueia, buscando a miragem dos prazeres mundanos. A Bíblia pinta esse quadro vividamente com as palavras comoventes de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, ecoando a realidade sombria de uma alma perdida em sua própria liberdade.
Por que isso é importante para nós? Porque esta não é mais uma história de cautela, é um reflexo da fragilidade humana. É a história de buscar calor num fogo que promete luz, mas só fornece cinzas. O apóstata conhece a melodia da verdade, mas escolhe dançar ao som das melodias discordantes do engano e da desilusão. Ele viu o amanhecer, mas virou as costas buscando consolo na noite. Não estamos aqui para condenar, mas para estender a mão, para lembrar aos que se desviaram que o caminho de volta nunca está selado. É um apelo para considerar o amor que nunca desaparece, a graça que sempre é estendida e a promessa eterna que te aguarda. Se você se desviou da fé, tome este vídeo como uma oportunidade de saber que nada está perdido para você, contanto que você se arrependa. Portanto, ao ponderarmos sobre este tema solene, não o façamos com corações de pedra, mas com espíritos dispostos a compreender e abraçar. Lembremos que cada jornada é única e que dentro de cada passo rebelde há um potencial de retorno. E para você, que pode estar numa encruzilhada, saiba disso. Sua história não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que você fez. E cada dia é uma nova página esperando para ser virada. Deus não pode salvar os mortos. Muitas vezes, as pessoas fazem orações por seus entes queridos, falecidos, seu pai, mãe, irmão, irmã, etc. Eles vão aos ministros da palavra e dizem: pastor, por favor, ore pelo fulano de tal. Sinto muito, mas você pode não querer ouvir isso. Mas eu direi a você, depois de falecer, depois de morrer, nem todas as orações dos santos da terra poderão te salvar. Sua voz, sua história e sua perspectiva são importantes. Juntos, vamos buscar a verdade, espalhar o amor e ser faróis de esperança num mundo que tanto precisa dela. Será que você é uma descrição de alguém nessa lista? Se for esse o caso, faça um esforço agora para modificar o seu comportamento, pois Deus é incapaz de conceder misericórdia aos mortos. Em vez disso, utilize os dias restantes para combater o bom combate. Diga a si mesmo que você fará uma mudança em seu comportamento agora mesmo. Se essa mensagem tocou você, nos diga como, dando um like neste vídeo e escrevendo na área de comentários que você tomou a decisão de mudar o seu comportamento hoje. Você está enfrentando alguns gigantes em sua vida? Sabe aqueles desafios que parecem grandes demais ou difíceis de superar? Você tem uma grande oportunidade de deixar Deus travar as suas batalhas e vencer esses gigantes de uma vez por todas. O livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 3 ao 6, diz: O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Quão incrível é isso! Nosso Deus é um guerreiro e está sempre do nosso lado. Quando enfrentamos batalhas, não precisamos enfrentá-las sozinhos. Então, como deixamos Deus travar nossas batalhas? Tudo começa com ficar quieto e saber que Ele é Deus. O Salmo 46, versículo 10, diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei honrado por todas as nações. Serei honrado em todo o mundo. A palavra hebraica para aquietai-vos também pode ser traduzida como diminuir ou cessar. Significa que precisamos parar de tentar fazer tudo sozinhos e confiar no poder e na provisão de Deus. Mas sejamos honestos, ficar parado é difícil, não é? Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados com coisas para fazer e distrações para nos manter ocupados. Podemos ficar tão envolvidos em nossos próprios esforços que nos esquecemos de pedir ajuda a Deus. Então, o que podemos fazer para praticar a quietude e a confiança no plano de Deus? Podemos aprender com Abraão. Quando ele e Sara tentaram ajudar Deus, resolvendo o problema com suas próprias mãos, as coisas não aconteceram como eles esperavam. As consequências de suas ações ecoaram ao longo da história.
Precisamos aprender com os erros e confiar no tempo e nos caminhos de Deus. Portanto, meu amigo e minha amiga, encorajo você a deixar Deus travar as suas batalhas. Quando permitimos que Ele assuma o controle, Ele aparece de maneiras poderosas que nos deixam maravilhados. Ele está sempre ao nosso lado e nunca nos deixará ou nos abandonará. Confie no poder de Deus e provisão dele e saiba que Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Você não precisa enfrentar esse gigante sozinho. Deixe Deus lutar por você e observe como Ele mostra a sua glória em sua vida. Você já se pegou tendo dificuldades para travar uma batalha sozinho? Talvez seja um problema de saúde, problemas financeiros ou até mesmo um relacionamento difícil. É fácil se sentir sobrecarregado e sozinho nessas situações, mas lembre-se que você não precisa lutar sozinho. Deus está sempre aí, pronto para lutar em seu nome. Agora, sei que nem sempre é fácil abrir mão do controle e deixar que Deus tome as rédeas. Queremos estar no comando, consertar as coisas nós mesmos, mas às vezes a melhor coisa que podemos fazer é ficar quietos e permitir que Deus trabalhe no seu plano perfeito para as nossas vidas. Quando deixamos Deus travar as nossas batalhas, não apenas conseguimos o que queremos, mas também nos tornamos parte de um milagre. Lembra da história de Moisés e do grande rei Og? Deus disse a Moisés para não temê-lo, mas para confiar que ele já o havia entregue nas mãos deles. E veja só, eles venceram a batalha sem sequer levantar um dedo. Deus não precisa de guerreiros treinados para travar suas batalhas. Tudo o que Ele nos pede é que confiemos nele e estejamos dispostos a esperar. Esperar pode ser difícil, mas é nesses momentos que podemos passar tempo na presença de Deus e aprender mais sobre Ele. Então, meu amigo e minha amiga, quero encorajar você, hoje, a abandonar seus medos e confiar no amor de Deus. Ele travará suas batalhas e te levará à vitória. Esteja você enfrentando um pequeno problema ou um obstáculo gigante, saiba que Deus está sempre com você. E se Deus algum dia pedir para travar suas batalhas, não tenha medo. Lembre-se de que Ele ama você demais para te deixar perdido. Ele sabe que às vezes precisamos enfrentar desafios para nos tornarmos a pessoa que Ele nos criou para ser. Então, vamos permanecer juntos na fé e deixar Deus travar nossas batalhas. Podemos não saber o que o futuro nos reserva, mas podemos ter certeza de que com Deus ao nosso lado, sempre sairemos vitoriosos. Deixe Deus travar suas batalhas, porque Deus sempre vence. De volta à história de Moisés e da terra de Seom. Deus deu a Israel a vitória sobre seus inimigos hostis, mas então Og, rei de Bazã, veio lutar contra Israel. Dessa vez, em vez de Deus dizer para manterem a paz, ele ordenou a eles que lutassem a batalha. Mas por que essa diferença? Porque às vezes, Deus simplesmente coloca um escudo protetor ao seu redor, onde nada será capaz de passar para te atacar. Outras vezes, algo começará a escapar e virá diretamente contra você, e então Deus se moverá à sua frente para retirá-lo. E quando Deus faz isso, Ele faz com poder e força. Veja, a Bíblia está repleta de histórias das várias maneiras pelas quais Deus lutou em favor do seu povo. Como em Gênesis, quando Deus apareceu a Labão em sonho e o advertiu para não fazer nada que pudesse prejudicar Jacó. E em Josué, quando o Senhor enviou o comandante do seu exército para liderar os exércitos de Israel na batalha. E para Eliseu, o Senhor enviou o exército de anjos para ficar com ele contra os arameus. Deus tem todo o poder e é capaz de fazer qualquer coisa que você possa imaginar. E como Ele criou o mundo inteiro e tudo que nele há, sabemos que Ele tem uma imaginação e tanto. Então, quando você estiver enfrentando uma batalha, seja ela um problema de saúde, dificuldades financeiras, problemas de relacionamento ou qualquer outra coisa, lembre-se que Deus está ali com você. Ele travará a batalha através de você ou dirá para manter a sua posição e não fazer absolutamente nada. E então, Ele se moverá para eliminar completamente o ataque que vem contra você. Não lute sozinho, meu amigo e minha amiga. Deixe Deus travar suas batalhas. Confie nele
e em seu poder. Ele é sempre fiel, sempre vitorioso, e ele nunca te deixará e nem te abandonará. Então vai lá e enfrente suas batalhas com confiança, sabendo que o Deus do universo está ao seu lado. Lembra da história de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20? Ele estava enfrentando um enorme exército que uniu forças contra Judá, mas em vez de tentar travar a batalha sozinho, ele se voltou para Deus. Ele reuniu o povo e orou, declarando sua fé em Deus desde o início. E o que Deus fez? Ele lutou a batalha por eles. Eles nem precisaram levantar um dedo. E é esse o mesmo Deus que servimos hoje. Ele não mudou e não mudará. Ele ainda está travando batalhas por seu povo. Então, se você estiver se sentindo sobrecarregado, não tente travar suas batalhas sozinho. Volte-se para Deus e deixe Ele lutar por você. Quando você se deparar com uma situação difícil, lembre-se de proclamar sua fé como Josafá fez. Declare que Deus é o governante de todos os reinos das nações e que ninguém pode resistir a Ele. Peça a ajuda e a orientação de Deus e confie que Ele te ajudará. E quando se sentir fraco, lembre-se de que você não precisa ter todas as respostas. Josafá também não sabia o que fazer, mas manteve os olhos fixos em Deus. Ele sabia que Deus era mais poderoso do que qualquer exército e confiava nele para vencer. Então, caro cristão, não lute sozinho. Deixe Deus travar suas batalhas. Ele sempre vence. Assim como Josafá, reúna as pessoas e ore. Declare a sua fé em Deus e confie que Ele lutará por você. Fique quieto e veja Ele trabalhar. Ele é fiel e nunca te deixará e nem te abandonará. Concluindo, lembre-se de que você serve ao Deus dos exércitos. Ele está travando batalhas que você nem sabe. Portanto, quando as batalhas da vida surgirem em seu caminho, não tente enfrentá-las sozinho. Volte-se para Deus e deixe Ele lutar por você. Ele é fiel e sempre vence. Você não precisa travar suas batalhas sozinho. Deus está do seu lado e Ele já conquistou a vitória para você. Assim como na história de Josafá, Deus está dizendo para você ficar quieto. Você não precisa fazer tudo sozinho. Não precisa ter medo ou desanimar. Deus tem um plano para a sua libertação e Ele já está em ação. Sua parte é confiar nele, adorá-lo e ouvir sua orientação. Quando enfrentamos desafios, nosso primeiro instinto é tentar resolver o problema nós mesmos. Mas Deus não quer que confiemos em nossa própria força. Ele quer que nos apoiemos nele e em seu grande poder. Ele não fica surpreso com nossos problemas. Ele está no controle deles. Então, tome sua posição e entre no descanso de Deus. Deixe Deus lutar por você. Não importa qual seja a sua batalha, lembre-se de que ela não é sua, pertence ao Senhor. E Deus tem um plano para trazer a vitória. Assim como Josafá, reconheça que você não tem forças para enfrentar seus inimigos. Admita que você não sabe o que fazer e mantenha seus olhos em Deus. Quando você faz essas coisas, você se posiciona para um milagre. Deus pode falar com você de diferentes maneiras, através da paz, através de uma ideia criativa ou através da Bíblia. Mas a chave é manter os olhos em Deus e confiar nele, não importa o que aconteça. Ao fazer isso, você verá os planos do diabo para o mal em sua vida funcionarem para o seu bem. Então, não lute sozinho. Deixe Deus travar suas batalhas. Ele já conquistou a vitória para você. Apenas confie, agradeça e ouça a direção de Deus. E acima de tudo, lembre-se de que Ele não é apenas o seu solucionador de problemas. Ele é o seu tudo. Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora
alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz, saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus no mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentre o povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos. Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma,
Um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio, mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14.
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. E como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Esta afirmação é muito precisa e perfeitamente válida até hoje. Considere isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tenha para se preocupar. O único efeito que essa preocupação terá é sobre você, agravando a situação mais do que imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação. É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou pelo que você está passando. E você pode estar certo. Mas não se trata de alguém simpatizar com você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental e todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia continuam alertando acerca da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata, mais do que ela cura. É muito triste e perturbador que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, do que por pessoas que as desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar. Não me interprete mal. Você pode lamentar suas derrotas por um tempo. É claro. Mas você deveria viver nesta dor de maneira contínua? Certamente não. Isso seria condenar a si mesmo ao desperdício da sua vida. Quando o iníquo rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora o tenham encontrado mais tarde, ficou claro que Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta ou alguém que batizou Jesus ou comissionou seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João, ou começou a se preocupar se Herodes iria prendê-lo em seguida. Na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim. Herodes mais tarde voltou sua atenção para Jesus? Sim, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez. João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava muito confiante em sua segurança. Não deveriam também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiantes na proteção e preservação
que tem nele. Eu sei o que a preocupação pode fazer com uma pessoa, querido cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida. Mas você sabe o que causa preocupação? É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso e influente em sua vida. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber. O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? É verdade. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem-sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente. Sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo, você estará disposto a estender a mão amiga a qualquer pessoa que encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas. O salmista escreveu que quando Deus quer curar ou libertar seu povo, ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Esse é o poder da informação. Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fardo é instantaneamente aliviado e ele se sente melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido. Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança, de onde virá a próxima refeição, que há uma refeição em sua casa para ela. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, mas o desespero dela sumiria na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar a ela. A quais informações você está se permitindo prestar atenção em sua jornada diária pela vida, meu amigo e minha amiga? Esta é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança, mas ele escolheu se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha duas opções: preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos, ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar em Deus e a preocupação desapareceu. Ele encontrou força e esperança para viver enquanto manteve sua atenção na promessa até que ela se concretizasse. Querido cristão, não dê ao inimigo tanto poder sobre você. Sei que às vezes as vozes dos desafios podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação em que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir e se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, disse em Atos capítulo 20, versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? Elas podem te edificar. Você quer ser edificado em amor, fé, força, esperança, paz e serviço a Deus? A resposta está em seu compromisso com a palavra dele, a informação de Deus. Vejam, queridos irmãos, há tanta informação circulando hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue e violência em diferentes partes do mundo, informações sobre infidelidade e fracassos em casamentos, relatos de abominações e atrocidades cometidas por diferentes pessoas, várias exibições de sistemas políticos e de justiça falidos, e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, enfermidades e morte estão por toda parte. Todos agem de uma forma ou de outra,
hoje por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve: em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você fica preocupado ou com medo de apertar as mãos, amar, viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele? Deus diz algo sobre o que você está passando? Como você se apega à palavra? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra, as pessoas ao seu redor poderão ajudá-lo. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com as quais nos cercamos têm um impacto significativo sobre nós, especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia diz que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000. Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrá-lo de olhar sempre para o alvo. Durante seu tempo no deserto, os filhos de Israel perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos. Por quê? Porque a informação que um grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico e duvidar da capacidade de Deus. Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era entender o que eles enfrentariam, os inimigos que já ocupavam a terra e os recursos naturais que herdariam. Eles fizeram isso e retornaram depois de alguns dias com notícias e evidências para apoiar seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente floresceriam ali. Eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vara para poder carregar. Os frutos eram enormes. Tenho certeza de que, se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado em simplesmente ir e possuir a terra, porque acreditaria que Deus estava confirmando suas promessas. Quem dera tivesse sido essa toda a informação que eles trouxeram. Mas havia mais. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram que não podiam ir porque a terra era impossível de ser conquistada. Por quê? Porque os descendentes de Anak, os gigantes, estavam lá. Os homens de Israel se sentiam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante. Achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo o que Deus nos disse que era. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra. Não foi isso que você disse? Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando. De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os dois até mesmo disseram que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui. Assim como temos em todo o mundo hoje. As vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam o povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação
a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Calebe. Veja, é assim que o diabo trabalha. Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história termina com Josué e Calebe sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, por quem eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Você pode confiar nele. Viva, meu amigo, viva! Pare de se preocupar e comece a viver. Pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles. Pare de entrar em pânico com sua família, sua educação, seu casamento, sua vida e seu ministério. Deus pode cuidar disso. Confie nele e comece a viver sua vida com fé. Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus, enquanto você descansa na paz dele e ele cumpra todas as suas promessas em sua vida? Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus.